E fala aí galera, beleza? Eu sou o Topinho, estamos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E já dá um tempo, né, que eu não trago um vídeo aí. Bom, hoje nós vamos falar na quinta edição da Copa do Mundo, que foi a de 1954, que foi sediada, se eu não me engano, na Alemanha. E já aconteceu bastante coisa até que diferente, né, nessa Copa. Tivemos um formato diferente como foi, que na última foi fase de grupo e o grupo final. Dessa vez a gente voltou a ter continuou tendo os grupos normal, só que voltou a ter o mata-mata, que começava a partir das quartas. E nós tivemos também a primeira seleção asiática a disputar o torneio. Bom, nessa Copa do Mundo foram 16 seleções que participaram, sendo 12 seleções da Europa, 2 seleções da América do Sul, uma da América do Norte e a primeira seleção asiática a participar da Copa do Mundo. Das 12 seleções da Europa que participaram foram a Suíça, Itália, Inglaterra, Bélgica, Tchecoslováquia, Áustria, Escócia, Alemanha, Hungria, França, Iugoslávia e Turquia. Foram as 12 seleções da Europa que participaram. Da América do Sul foram Brasil e Uruguai. Da América do Norte foi apenas o México. E na Ásia foi a Coreia do Sul, que foi a primeira seleção asiática a participar da Copa do Mundo. Então pegaram as 16 seleções e dividiram em 4 grupos. No grupo A ficou o Brasil, Iugoslávia, França e o México. No grupo B ficou Hungria, Turquia, Alemanha e a Coreia do Sul. No grupo 3 ficou o Uruguai, a Áustria, a Tchecoslováquia e a Escócia. E no grupo 4 ficou a Inglaterra, a Itália, a Suécia e a Bélgica. Uma coisa que teve diferente nessa Copa do Mundo foi que na fase de grupo a gente não teve 3 rodadas. Nas fases de grupo, geralmente são 3 rodadas que a gente tem, né? Rodada 1, 2, 3. Nessa aqui não tivemos a terceira rodada. Tivemos apenas a primeira e apenas a segunda rodada. Chegou na terceira rodada, não tinha. E tem que falar que foi meio estranho não ter a terceira rodada, né? Que é um comum ter 3 rodadas, né? Enfim. A primeira rodada no grupo A, o Brasil enfrentou o México. E o Brasil goleou o México por 5-0. O Brasil estava vindo com vontade de querer ser campeão. E o México, como sempre, nunca foi uma seleção muito forte. Eles ainda não tinham o Ochoa defendendo o gol deles, né? Então o Brasil estreou metendo logo uma goleada de 5-0. E a Iugoslávia começou vencendo por 1-0 da França. Cara, é impressionante ver que a Iugoslávia antigamente era muito forte. E a França era fraca. E hoje em dia a Iugoslávia é fraca e a França é forte, né? Bom, na segunda rodada, o Brasil enfrentou a Iugoslávia e terminaram empatado em 1-1. E a França enfrentou o México e venceu por 3-2 no México. E, bom, como eu falei, não tivemos a terceira rodada. Então, no grupo A ficou o México em último com 0 pontos. A França que ficou em terceiro com 2 pontos. Porque antigamente uma vitória só valia 3 pontos. Que era a vitória 2 pontos a vitória, 1 ponto o empate e já. Hoje em dia só mudou que a vitória hoje é 3 pontos. Mas antigamente era só 2 pontos. O que faz até que mais sentido, né? Porque o empate é 1, se perder nada. Então faz mais sentido só valer 2 pontos. A Iugoslávia ficou em segundo lugar e o Brasil também. E o Brasil ficou em primeiro. Ambos ficaram com 3 pontos e se classificaram para a próxima fase. No grupo B, que tínhamos Hungria, Turquia, Alemanha e Coreia do Sul, a Hungria estreou contra a Coreia do Sul, fazendo uma goleada de 9-0. Cara, a Coreia do Sul, na primeira partida de Copa do Mundo deles, tomaram logo 9-0, cara. E a Alemanha enfrentou a Turquia, vencendo a Turquia por 4-1, já ganhando sua vantagem, né? Na segunda rodada, a Hungria venceu a Alemanha por 8-3, meteu goleada em 2 seleções. 2 goleadas seguidas, né? E a Turquia venceu por 7-0 da Coreia do Sul. Ficando então no grupo B, a Coreia do Sul em último lugar com 0 pontos, a Alemanha em segundo com 2 pontos e a Turquia com 2 pontos também. E a Hungria ficou em primeiro com 4 pontos. Nesse grupo aqui, apenas a Hungria se classificou, porque como a Turquia e a Alemanha ficaram com a mesma quantidade de pontos, eles antigamente ainda não tinham essa decisão de decidir por saldo de gols. Então fizeram uma outra partida, onde a Alemanha venceu por 7-2 na Turquia e assim conseguiu se classificar para o mata-mata. No grupo C, tínhamos o Uruguai, Áustria, Tchecoslováquia e Escócia. Na primeira rodada, a Áustria venceu por 1-0 da Escócia, já conseguindo sua vantagem de pontos, né? E o Uruguai venceu por 2-0 da Tchecoslováquia. O Uruguai que era o atual campeão da Copa do Mundo, então obviamente era um dos preferidos para vencer. Na segunda rodada, o Uruguai enfrentou a Escócia e venceu por 7-0, se classificando já para o mata-mata. Enquanto a Áustria venceu por 5-0 da Tchecoslováquia.
É impressionante, na primeira rodada as duas seleções venceram com dificuldade e na segunda rodada as duas meteram goleada. Enfim, no grupo C, a Escócia ficou em último lugar com 0 pontos, enquanto a Tchecoslováquia ficou em terceiro com 0 pontos. A Áustria ficou em segundo lugar com 4 pontos e o Uruguai em primeiro com 4 pontos, ambos também já avançando para a fase de mata-mata. Chegando no grupo D, que foi o último grupo, tivemos a Inglaterra, Itália, Suíça e Bélgica disputando a Copa do Mundo. E na primeira rodada, a Suíça venceu por 2-1 da Itália. Cara, a Itália aqui já era uma seleção grande, já é uma das preferidas, já que, pô, é bicampeão do mundo. Só tínhamos duas campeãs, né? E, pô, a Suíça, obviamente, passou com alegria, né? Porque venceu por 2-1 da Itália. Enquanto a Inglaterra empatou em 4-4 com a Bélgica. Cara, os caras empatou em 4-4 numa Copa do Mundo. Tá de sacanagem. Na segunda rodada, a Itália enfrentou a Bélgica e venceu por 4-1. E a Inglaterra enfrentou a Suíça e venceu por 2-0 da Suíça. Nisso, a Bélgica ficou em quarto lugar, com 1 ponto sendo eliminada. A Suíça e a Itália ficaram empatadas, que a Suíça ficou em terceiro com 2 pontos e a Itália em segundo com 2 pontos. E as seleções ficaram empatadas em questão de ponto e foram para a rodada extra, onde a Suíça venceu por 4-1 da Itália, se classificando para o mata-mata. E em primeiro lugar tivemos a Inglaterra, que ficou com 3 pontos e se classificou. Bom, diferente da última Copa do Mundo, a gente não tinha o grupo final, então pegou as 8 melhores seleções e foram para o mata-mata. E aqui o mata-mata começava direto nas quartas de finais. Nas quartas de finais, a Alemanha enfrentou a Iugoslávia, enquanto a Suíça enfrentava a Áustria. O Brasil enfrentou a Hungria e o Uruguai enfrentou a Inglaterra. E, bom, na primeira rodada no mata-mata, a Alemanha venceu por 2-0 da Iugoslávia, se classificando para a próxima fase. E ela enfrentaria quem vencesse entre Suíça e Áustria. E entre Suíça e Áustria, a Áustria venceu por 7-5. Cara, era um placar muito aleatório que dava antigamente. Pô, 7-5, 6-4. Cara, uns placar muito aleatório. Hoje em dia, você vê um placar assim, é doidura. Enfim, a Áustria venceu por 7-5 da Suíça e se classificou para a semifinal, onde iria enfrentar a Alemanha. E no outro lado da tabela, o Brasil, que enfrentou a Hungria, perdeu por 4-2 para a Hungria. Acabou aqui o Brasil para nós. O Brasil, né, desde sempre já dando decepção pra gente. E desde sempre já caindo nas quartas de finais, né, pai? Tá sacanagem. O Brasil parece que gosta de ser eliminado nas quartas. Enfim, no último confronto das quartas de finais tivemos o Uruguai, que enfrentou a Inglaterra, vencendo por 4-2. Pô, os caras aqui estão bom, né? Os atuais campeões estão mantendo firme e forte ali, né? Chegamos então na semifinal, onde a Alemanha enfrentou a Áustria e o Uruguai enfrentou a Hungria. Entre a Alemanha e a Áustria, a Alemanha venceu por 6-1 da Áustria. Cara, a Alemanha é impressionante que em Copa do Mundo, você pode ver, todas as Copas do Mundo que a Alemanha participou, elas sempre fizeram uma goleada, cara. Sempre. É impressionante isso. Na outra rodada da semifinal, a Hungria enfrentou o Uruguai e venceu por 4-2. Irmão, você vê como que a Hungria era forte. Nem o Uruguai conseguiu, que era o atual campeão, conseguiu derrotar a Hungria. Também, né, cara? A Hungria tinha o Puskas, né? Vai fazer o quê? Na disputa de terceiro lugar, que ficou entre Áustria e Uruguai, a Áustria venceu por 3-1 do Uruguai e ficou com sua medalha de terceiro lugar. É impressionante como a Áustria era boa antigamente, cara. É impressionante isso. Muitas seleções antigamente eram fortes e hoje em dia são fracas. E tem seleções que antigamente eram fracas e hoje em dia estão fortes. E tem umas que eram fortes que continuaram fortes e fracas que continuaram fracas. Mas ainda assim, cara, é impressionante ver que a Áustria é uma seleção forte, a Hungria foi uma seleção forte, a Iugoslávia, né? Foram seleções fortes, conseguiram bater diferente com as seleções e hoje em dia são fracas, cara. É impressionante isso. Bom, a final foi entre então a Alemanha e a Hungria. E cara, essa final foi uma final que ficou conhecida como o Milagre de Istambul. A Hungria abriu 2 gols de vantagem contra a Alemanha e todo mundo achou que a Hungria seria campeã. Só que o que ninguém pensava que, pô, ia acontecer um milagre em Istambul. A Alemanha conseguiu virar um placar que estava 2-0, conseguiu virar para 3-2 e venceu de virada contra a Hungria. E se tornou campeã do mundo pela primeira vez. E, cara, foi impressionante, porque essa final realmente ficou conhecida como Milagre de Istambul. É uma das finais mais conhecidas, né? Que, pô, a Alemanha estava perdendo de 2-0 e conseguiu virar para 3-2. Numa final de Copa do Mundo. E os caras foram campeão. Cara, imagina se a França faz isso em 2022. Que chegaram perto, o Mbappé. Imagina se eles virassem, cara. Ia ser o milagre do Catar, né? Bom,
O artilheiro da Copa do Mundo foi o Kosti. Ele foi artilheiro com 11 gols. Ele, que é um jogador da Hungria, foi artilheiro com 11 gols. E é um recorde que está até hoje na Copa do Mundo. Mas nenhum jogador conseguiu fazer 11 gols na Copa do Mundo. O melhor goleiro foi o Van Beares, da Iugoslávia. Cara, a Iugoslávia caiu bem cedo na competição, né? Mas, bom, é que o cara muitas vezes evitou uma goleada, né? Bom, o melhor jogador foi ele, Ferenc Puskás, da Hungria. O jogador que deu o nome ao prêmio Puskás, o prêmio de gol mais bonito do mundo. Bom, algumas curiosidades aqui para vocês sobre essa Copa do Mundo. A primeira é sobre o Milagre de Bern, que é a final entre a Alemanha e a Hungria, que ficou conhecida como Milagre de Bern, pelo fato da Alemanha ter vencido de virada por 3-2 na Hungria, cara. Numa final de Copa do Mundo. A Alemanha... Essa Copa do Mundo, de 1954, foi a primeira Copa do Mundo televisionada. Foi a primeira Copa do Mundo que foi transmitida por televisão. Eu queria ter colocado os dois aqui pra você, mas não deu tempo. E também tivemos a terceira curiosidade, foi o recorde de gols. Que o jogador Sadkowski, da Hungria, o cara marcou 11 gols numa Copa do Mundo. Um recorde que até hoje ninguém conseguiu fazer. Eu acho que quem chegou mais perto, acho que foi o Mbappé e o Harry Kane, eu acho, né? Eu acho que foi o Mbappé com 7 gols. Ou foi o Harry Kane? Que nas duas Copas do Mundo, 2018 e 2022, os dois meteram bastante gol na Copa, né? Mas eu acho que o Mbappé foi o que chegou mais perto. Ou o Pelé, né? E a quarta curiosidade é sobre a Coreia do Sul, que foi a primeira seleção asiática a jogar uma Copa do Mundo. Até esse momento, nenhuma seleção asiática tinha jogado uma Copa do Mundo. Bom, galera, eu quero agradecer a vocês aí, porque o canal tá dando realmente certo, tá crescendo aos poucos, mas pô, tá crescendo. E os vídeos estão pegando bastante visualizações, então eu quero agradecer a todos vocês. E eu quero agradecer esses dois comentários aí também, né? Essas duas pessoas que comentaram aí no vídeo, pô, dando apoio aí, cara. Valeu aí pelo apoio de vocês. E eu queria pedir desculpa pela demora dos vídeos. Eu tinha feito um vídeo sobre a Roma, que tinha ganhado a Liga Conferência Europeia, que eu falei pra vocês que eu queria fazer um vídeo sobre como foi a trajetória de alguns times, né? Eu fiz um vídeo sobre a Roma, demorei um tempão pra editar. Só que quando eu apostei, não deu pra postar, porque falava que eu tava violando algum direito lá do YouTube, né? E eu não pude postar o vídeo. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui na correria aqui pra vocês. Me desculpe se o vídeo não ficou bom. Porque realmente eu já tô um tempão sem postar vídeo. Eu precisava postar o vídeo. Não deu pra postar aquele vídeo, eu queria ter postado. O vídeo tinha ficado realmente bom. Mas, bom, eu vou refazer o vídeo lá, né? Ver o que eu fiz lá que não podia. E vou refazer o vídeo ali pra ver se eu consigo postar aqui pra vocês. Mas, bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, pô, se vocês gostaram, deixa o seu like aí. E fiquem com Deus. Falou!